Vamos lá, galera. Nosso vídeo de hoje, a gente vai explicar a aula de função exponencial e equação exponencial para vocês. Só que antes de mais nada, a gente precisa relembrar a ideia de potenciação, tranquilo? O que é a potenciação? É uma operação matemática que nós utilizamos para indicar que um número está sendo multiplicado por ele mesmo numa determinada quantidade de vezes. Então veja só, a elevado a n, nós vamos dizer que o a é a base dessa potência, beleza? É a base da potenciação, e o n ele é o meu expoente, tranquilo? A elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes a, n vezes. O resultado desta operação é chamado de potência. Tranquilidade? Depois que você resolver quanto é a vezes a vezes a n vezes, você vai ter que ter chamado de potência. Tranquilo? Então, olha o exemplo aqui, ó. Quem é 2 elevado ao cubo? 2 elevado ao cubo é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, fica 2 vezes 2 vezes 2, e essa resposta dá 8. Outro exemplo aqui que eu posso colocar. Menos 3 elevado ao quadrado. Então, ó, eu tenho aqui, a leitura correta é o quadrado do número menos 3, por causa do uso do parênteses. Você vai dizer que o quadrado de menos 3 é igual a menos 3 que multiplica menos 3. Menos com menos na multiplicação vai dar mais, então a resposta disso é 9, tranquilidade? Galera, aqui nós temos todas as propriedades da potenciação. Eu vou explicar uma a uma aqui no quadro da direita para que vocês relembrem essa situação aí. Show de bola? Então, olha só. Vamos prestar atenção aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa ideia do expoente 0 e do expoente 1. Vamos falar das propriedades primeiramente. A primeira que nós temos é a elevado a x vezes a elevado a y, que é igual a elevado a x mais y. Ou seja, em outras palavras, eu tenho uma multiplicação de bases iguais. A elevado a x vezes a elevado a y. A mesma letra representa o mesmo número. Tranquilidade? Então, olha só. Quando você tem 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a 5, certo? Como as bases são iguais, você pode pegar, repetir o 2 e somar o 3 com o 5. Isso vai dar 2 elevado a 8. O modus operandi dessa propriedade é sempre dessa forma, mas eu quero que você entenda o motivo disso. É bem simples, ó. Se você pega o 2 ao cubo e multiplica por 2 elevado a 5, você tem, ó, que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Que vai multiplicar o 2 elevado a 5, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Galera, você vai reparar que quando eu fizer a expansão desta potenciação, eu fico com 2 vezes 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 2. Se eu contar a quantidade de elementos iguais a 2, eu vou encontrar justamente o 8, que é a soma do 3 com o 5. Então, por isso, sempre que eu tenho bases iguais numa multiplicação, você vai repetir a base e somar os expoentes, porque você vai encontrar esta resposta mais rápido. Tranquilo? A segunda propriedade, o processo de entendimento é análogo. Olha só o que nós temos. A elevado a x dividido por a elevado a y. O nome disso é divisão de bases iguais. A elevado a x dividido por a elevado a y, você vai repetir a base, você vai manter a base e vai subtrair os expoentes. Justamente porque, olha só o exemplo que eu vou colocar. Eu tenho aqui 5 elevado a 6 dividido por 5 elevado ao quadrado. Se você for fazer pela propriedade diretamente, fica 5 elevado a 6 menos 2. 5 elevado a 6 menos 2, 5 elevado a 4. Show de bola? Que é justamente a diferença do 6 e do 2. Mas vamos verificar esta propriedade de uma maneira mais legal de entender, né? Uma maneira que faz mais sentido. 5 elevado a 6 é 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Então, eu estou multiplicando 5 por ele mesmo 6 vezes. Eu vou dividir por 5 ao quadrado, que é justamente 5 vezes 5. Quando você fizer a simplificação, você vai cancelar
esse 5 com esse e esse com esse. Olha quantos vão sobrar. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Que é justamente o 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Que vai dar justamente o meu 5 elevado a 4. Então estas são as duas primeiras propriedades da potenciação. Vamos continuar. A elevado a x elevado a y. Eu tenho aqui um parênteses. Expoente dentro e expoente fora. Você sempre vai multiplicar o expoente de dentro pelo expoente de fora. Vamos entender aqui basicamente como funciona isso. Você está lá com 2 elevado ao cubo e isso está elevado a 4. Galera, presta atenção comigo. 2 elevado a 3, entre parênteses elevado a 4, basta você multiplicar o 3 pelo 4. Vai ficar 2 elevado a 12. Muito fácil. Professor, por que isso acontece? Acontece porque se você pegar o expoente 4 aqui, ele está me indicando que eu vou multiplicar o 2 ao cubo por ele mesmo 4 vezes. Ficaria assim, ó, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao cubo. Tá vendo? A minha base da minha potência multiplicada por ela mesma 4 vezes. Quando você fizer esta multiplicação, você vai perceber que as bases são todas iguais. E numa multiplicação de bases iguais, você repete a base e soma os expoentes. Galera, só que olha só. Quando você soma 3 mais 3 mais 3 mais 3, eu entro numa outra propriedade que é a anterior à da potenciação, que é a multiplicação. O que é a multiplicação? Multiplicação é a soma de um determinado número por ele mesmo algumas vezes. Então, olha só, se o 3 está somando por ele mesmo 4 vezes, então eu tenho que isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado. 3 mais 3 mais 3 mais 3 é justamente o 3 vezes o 4, que foi o que eu fiz para encontrar o 2 elevado a 12, já que 3 vezes 4 é igual a 12. Show? Então, a minha terceira propriedade aí está explicada. Vamos para a propriedade de baixo, a 4. Sempre que você tem uma multiplicação de n fatores no parênteses elevado a um expoente, você precisa distribuir o teu expoente. Show de bola? Então, olha, a vezes b entre parênteses elevado a x fica a elevado a x vezes b elevado a x. Show? Você vai distribuir o expoente para cada um dos fatores. Quando que a gente usa muito isso? Vou apagar aqui para a gente continuar. Vamos prestar atenção nessa situação aqui, ó. A vezes b elevado a x. Eu vou escrever a elevado ao cubo vezes b ao quadrado. E isso elevado a 2. A elevado ao cubo vezes b ao quadrado elevado a 2, a gente vai ter uma distribuição do expoente. O 2 vem para esse fator e o 2 vem para o outro fator. É importante que você entenda que ao separar os fatores, você precisa colocar um parênteses em cada um deles. Então vai ficar assim, ó. A ao cubo elevado a 2 vezes b ao quadrado elevado a 2. Tranquilo? Quando você faz a ao cubo elevado a 2, você multiplica o de dentro pelo de fora. Então fica a elevado a 6. E aqui fica b elevado ao quadrado. Galera, a explicação dessa propriedade, se a gente for entender daquela maneira mais legal de todas, né? Que é a que faz sentido, você pega a ao cubo vezes b ao quadrado, que é a minha base, né? E multiplica por ele mesmo, porque eu estou multiplicando ele por ele mesmo justamente porque o expoente é 2. Então fica a ao cubo vezes b ao quadrado. Você vai somar o 3 com 3, porque as bases são iguais, e o 2 com 2. 3 mais 3 é o mesmo que 3 vezes 2. 2 mais 2 é o mesmo que 2 mais 2. Então, galera, justamente por causa desse expoente, eu posso fazer direto essa multiplicação. Eu não preciso fazer este processo todo. Isso aqui é para você entender. Então, olha só que interessante. Você está lá com 2a ao cubo b elevado a 5. Isso tudo elevado a 10. Eu tenho quantos fatores multiplicativos na minha base?
Eu tenho o 2, eu tenho o A ao cubo e o B elevado a 5. Tranquilo? Você vai distribuir o 10 para cada um deles. Mas eu posso fazer isso direto. Para não te confundir, joga uma setinha aqui, ó. Para você saber que são 3 ocasiões, são 3 situações que você vai realizar. Vai ficar 2 elevado a 10, que dá 1024. A ao cubo elevado a 10, pode multiplicar direto 3 pelo 10, 30. Então fica A elevado a 30. Vezes B elevado a 5 elevado a 10, multiplica direto 5 pelo 10. Vai ficar 50. Então olha que legal. 2A ao cubo B à quinta elevado a 10, fica 1024A elevado a 30, vezes B elevado a 50. Tranquilidade? Vamos lá. Propriedade número 5. Galera, assim como quando nós temos uma multiplicação na base, a gente distribui o expoente para cada fator multiplicativo, na divisão vai ser a mesma situação. Se você tem uma fração elevada a um expoente, esse expoente será distribuído para o numerador e o denominador. Ficando assim, ó, A sobre B elevado a x, A elevado a x sobre B elevado a x. Então, preste atenção. Você está lá bonitão. 2A elevado ao cubo sobre B elevado a 10. Isso será elevado a 4. Show de bola? Esse 4 será distribuído para o numerador e para o denominador. Então, vai ficar assim, ó. 2A ao cubo elevado a 4 sobre B elevado a 10 elevado a 4. Tranquilo? Eu distribuí para a parte de cima e para a parte de baixo. Aqui eu tenho uma multiplicação na base. Então, eu vou ter que efetuar uma nova distribuição. Vai ficar 2 elevado a 4 vezes A ao cubo elevado a 4. Sobre, multiplico de dentro pelo de fora, 40, diretão. Efetuando a mesma operação em cima, 2 a quarta dá 16, A ao cubo elevado a 4 vai dar 12, sobre B elevado a 40. Galera, olha só que interessante. Eu fiz passo a passo para que você pudesse desmiuçar cada uma das propriedades, para você conseguir entender o processo final. Mas o que eu quero de você? Que você já a partir disso aqui entenda. Em cima eu tenho 2 fatores multiplicativos, embaixo eu tenho apenas um. Então eu vou pegar esse 4 e vou fazer a operação direto. Você vai fazer isso de cabeça, ó. 2 elevado a 4, você já sabe que é 16, foi lá, colocou. O A ao cubo elevado a 4, você já sabe que precisa multiplicar o expoente de dentro pelo expoente de fora. Então vai ficar A elevado a 12. E a cachorra latiu. E aqui embaixo, B elevado a 10 elevado a 4, multiplica o expoente de dentro pelo expoente de fora. Vai ficar B elevado a 40, que é justamente a minha resposta. Show de bola? Beleza, galera? Então, estas são as 5 propriedades da potenciação que a gente não pode, de maneira alguma, esquecer. Beleza? É o seguinte, vou apagar aqui na direita. Vamos lá. Se eu tenho um número qualquer elevado a 0, isso sempre será igual a 1. Galera, se eu tenho um número qualquer elevado a 1, isso sempre será igual a A. Só fazendo uma ressalva, que aqui nesta ideia, eu não posso ter um número qualquer, porque eu preciso excluir o zero, já que o 0 elevado a 0 a gente vai ter uma indeterminação, beleza? Mas por que, professor, que A elevado a 0, ele é sempre igual a 1? Eu vou escrever aqui primeiro, ó. O cara coloca para você. 2 elevado a 0. Quanto é 2 elevado a 0? É 1. Π elevado a 0. Quanto é π elevado a 0? É 1. Então, qualquer número aí real, diferente de 0 elevado a 0, vai dar 1. Vou apagar aqui. Da onde que vem essa ideia? Bem simples, olha só. Se você tem uma divisão de A por A, você concorda comigo que A dividido por A é sempre igual a 1. Muitos alunos não conseguem entender por que A dividido por A é igual a 1. Eu vou te explicar. Não é verdade que se você divide 3 por 3, isso dá 1? Isso você entende. Todo número dividido por ele mesmo fica igual a 1.
Professor, então por que A dividido por A fica igual a 1? Gente, porque o A, ele ali é um valor simbólico que está representando simplesmente o mesmo número. Quando eu digo que eu estou dividindo A por A, se o A for igual a 10, não é verdade que vai ser 10 em cima e 10 embaixo? E 10 dividido por 10 não é igual a 1? Se o A for igual a 1000, não vai ser 1000 em cima, 1000 embaixo? Eu não posso falar que o A é igual a 10 e ao mesmo tempo dizer que o A é igual a 3. Não existe isso. Então, quando a gente coloca a mesma letra uma sobre a outra, nós estamos querendo dizer que o número de cima sempre é igual ao número de baixo. E nessa divisão, a resposta dá sempre 1. Show de bola? Então, ó, se A dividido por A é igual a 1, então pensa comigo. Quem é o expoente do A? Se não aparece nada, é o 1. Quem é o expoente do A de baixo? Se não aparece nada, é o 1 também. Eu não tenho aqui uma divisão de bases iguais? Tenho. Então, na divisão de bases iguais, o que nós fazemos? Nós repetimos a base e subtraímos os dois expoentes. Quanto é 1 menos 1? É 0. Então, olha só. Se A dividido por A é igual a 1, e A dividido por A é a mesma coisa que A elevado a 1 menos 1, que dá A elevado a 0, eu posso, então, afirmar, por transitividade, que o A elevado a 0 é igual a 1. Galera, então o que significa? Que se você encontrar lá, 3 elevado a 0, 1, menos 3 elevado a 0, 1 também. E se eu te perguntar quanto é menos 3 elevado a 0, você vai me responder o quê? Menos 1. Ué, professor, mas não dá sempre 1? Olha só, você precisa tomar muito cuidado com isso. Aqui eu tenho 3 elevado a 0. Significa que o 0 é expoente do 3. Então, 3 elevado a 0 dá 1. Embaixo, eu tenho menos 3 entre parênteses elevado a 0. Ou seja, o 0, ele aqui nessa situação, ele é expoente do número menos 3. E todo número elevado a 0 dá 1, desde que esse número não seja 0, enfim. Já aqui embaixo, galera, eu tenho menos 3 elevado a 0. Este 0 aqui, ele não é expoente do menos 3. O 0 é expoente do 3, porque não há o parênteses. Então, você precisa repetir o menos, e aí você vai fazer a conta. Quem é 3 elevado a 0? É 1. Então, muito cuidado com isso, para você não errar. Beleza? Continuando. Voltando aqui para as nossas propriedades. A propriedade do expoente negativo. O que muita gente tem dificuldade, não consegue entender. Você vai ver que isso daqui é muito fácil. Toda vez que o seu expoente é negativo, ou então você tem uma letra acompanhada do sinal de menos, tá? O que não quer dizer que é positivo nem negativo, mas, enfim, isso é uma outra conversa. Eu vou escrever o seguinte, ó, eu tenho lá 2/3 elevado a menos 4. Muita gente olha para esse e treme, você não. Você vai fazer com uma facilidade, galera. Se o expoente é negativo, basta você pegar a base, trocar o numerador pelo denominador, ou seja, inverter a minha base. O inverso de 2/3 é 3/2. E tá vendo esse expoente aí que era negativo, ou que é negativo, ele se tornará positivo. Então, o que você faz? Inverte a sua base e o expoente negativo fica positivo, beleza? E aí, gente, aqui você já sabe, distribui o meu expoente. 3 elevado a 4 vai dar 81 e 2 elevado a 4 vai dar 16 quando você fizer a sua conta. Beleza? Gente, mas além disso, quero passar para vocês umas ideias importantes. Às vezes isso aqui está no formato algébrico, por exemplo, A elevado a menos 3 sobre B elevado a 4. Olha só a brincadeira que eu vou fazer contigo. Eu quero, de alguma forma, passar esse B para a parte de cima. É só você fazer o seguinte, fica à vontade, passa o B para a parte de cima, desde que você inverta o sinal do expoente, multiplicando pelo A elevado a menos 3. Ah, professor, agora eu quero passar o A elevado a menos 3, eu quero pegar o A e passar para a parte de baixo.
não tem problema. Mantém lá o b elevado a menos 4. E aí o a elevado a menos 3 joga para baixo, trocando o sinal do expoente. Isso é bizu para você fazer mais rápido. Ah, professor, eu quero todo mundo na parte de baixo. Pega o b elevado a menos 4 e joga para baixo também. Vai ficar 1. Então, ó, a ao cubo, b elevado a 4. Tranquilidade? É por isso que quando você tem 3 elevado a menos 2, por exemplo, você faz isso aqui assim, ó, 1 sobre 3 ao quadrado. Você joga o 3 para a parte de baixo, trocando o sinal do seu expoente. E aí, essa resposta dá 1/9. Então, galera, expoente negativo é isso. Inverte a base, troca o sinal do expoente. Voltando aqui para mais uma situação que a gente precisa saber para o estudo das equações exponenciais. Raiz enésima de a elevado a m. Isso aqui é um expoente fracionário. Você vai pegar o índice da sua raiz e você vai passar dividindo o expoente do seu radical. Por exemplo, eu não tenho a elevado a m aqui, tranquilo? O a elevado a m são elementos que pertencem ao radicando. O m é expoente dessa base a. O n aqui, que é o índice, vai passar dividindo. Então, nós vamos ter a elevado a m sobre n. Então, exemplo, tá lá, 3 elevado a 1/9. O que é 3 elevado a 1/9? É igual, você vai botar uma raiz. O 9, que é o que está na parte de baixo, vem aqui para o índice. E o 1, que é o que está na parte de cima, fica no expoente do 3. Beleza? Tem gente que gosta de fazer os alunos entenderem isso assim. O cara que está embaixo, ele está na sombra, ele vai para o sol, tá vendo? Fica exposto. E o cara que está exposto no sol, ele agora fica protegido pela raiz. Então ele está na sombra. Aí dizem que quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Eu não gosto muito dessas bobeirinhas não, mas tudo bem. Faz você entender e decorar, para você que está começando, decorar aí essa situação. Então, ó, outro exemplo. Eu estou lá com 81 elevado a 2/3. O que é 81 elevado a 2/3? Isso é a mesma coisa aqui. Raiz cúbica, porque o 3 está na parte de baixo, vai para o índice, de 81 elevado ao quadrado. Beleza? Vamos lá, mais um exemplo. Agora, partindo da raiz. Eu tenho lá, raiz nona de 10 elevado a x, que é o que vai acontecer muito no estudo das equações exponenciais. Isso vai ficar, a base é 10, o 9, que é o índice da raiz, vai descer dividindo x. Vai ficar 10 elevado a x sobre 9. Tranquilão? Então tá aí, ó. Já fizemos isso, isso, isso. Vamos para a ideia da minha base negativa. Galerinha, para A positivo, eu coloquei um menos na frente, significando que o menos A vai ser sempre negativo. Se eu tenho menos A elevado a um expoente par, fica sempre positivo elevado ao mesmo expoente. Se eu tenho menos A elevado a um expoente ímpar, o sinal de menos se conserva. Gente, vamos para a prática. Você tem assim, menos 2 elevado a 3. Você tem menos 2 elevado a 4. Menos 2 elevado a 3. Menos 2 elevado a 4. Primeira coisa. O cubo de menos 2, ele tem, né, um expoente ímpar. E pelo que eu disse aqui, quando o expoente é ímpar, você conserva o sinal de menos, beleza? E coloca o 3 em cima do 2. Significando que o cubo de menos 2, olha a leitura, cubo de menos 2 é igual a menos 2 ao cubo, que é diferente. Só que a resposta vai dar igual, porque você vai conservar o sinal de menos e 2 ao cubo vai dar 8. Beleza? Isso já responde a minha terceira pergunta.
O fato de eu te perguntar quanto é menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo vai ficar menos 8. Beleza, galera? Para você ver que existe uma diferença entre essa leitura quando se tem o parênteses e quando não tem o parênteses. Olha só esse exemplo aqui. Menos 2 entre parênteses elevado a 4. Na real, o certo era eu falar a quarta potência do menos 2. Por quê? Porque isto aqui é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. Tá entendendo? Enquanto que aqui embaixo eu tenho menos 2 elevado a 4. Isso é menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes. Totalmente diferente. Galera, o que eu disse para vocês no macetão rapidão? Que quando esse expoente aqui é par, aí o sinal do parênteses está menos, fica mais. Isso aqui é mais. E aí, quanto é 2 elevado a 4? 16. É muito fácil de você entender. Menos com menos na multiplicação, mais. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Sempre que a quantidade de duplas, de números, certo? Tiver menos com menos, eu vou encontrar vários sinais de mais que no final vão se multiplicar. Explicando melhor, se eu tivesse aqui na base menos 2 e o expoente fosse 16, significa que eu fecharia certinho 8 duplas de multiplicações que teria menos com menos, e menos com menos é mais. No final, daria positivo. Agora, se esse cara aqui é 17, eu teria 8 duplas de menos com menos, certo? No final isso tudo daria mais, só que eu teria um menos 2 lá no final para fazer mais com menos, que daria menos. Então, por isso que eu tenho essa ideia, beleza? Já aqui embaixo, não, ó. Quando eu leio menos 2 elevado a 4, eu tenho que repetir o menos e fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Por quê, galera? Porque o 4 aqui, ele não é expoente do menos 2. Ele é expoente do 2 somente. Então, isso aqui vai dar menos 16. Você vai repetir o menos. Mesmo com expoente par, o menos se conserva. Por quê? Porque o 4 não é expoente do menos 2. Ele é expoente só do 2. Isso confunde muita gente. E você não pode se confundir. Então, gente, aqui são as propriedades que nós vamos utilizar no estudo das equações exponenciais. Beleza? Então, fiquem atentos. Treinem estas propriedades para que vocês não tenham dificuldade no próximo assunto que virá no próximo vídeo. E é isso aí, beleza? Espero que todos tenham entendido. Um beijo.